vezes 29. Aqui, 29 vezes ponto 93, 26,97. Uai, esse aqui tá errado, gente. Tá certo, gente. Ponto 93 vezes 29. 26,97. Isso tá certo. Ok? Vocês tinham falado que tinha dado outro valor aí? Certo, galera? Tá certo. Tá. E o outro é 99,99 vezes a população do Japão, que é 128 milhões. 126,72. Então aqui é 0,99 vezes 128. Isso é igual a 126,72 milhões de pessoas. Aí nós vamos ler as alternativas. Letra A. Saber ler e escrever no Brasil. Sabem ler e escrever no Brasil é maior do que no Japão? Que é quem sabe ler e escrever. No Brasil e o Japão. Letra A, tá certo. Sabem ler e escrever no Peru é maior que o Brasil? Não. Não sabem ler e escrever no Japão é maior do que o Peru? Então essa relação aqui também não. A gente tem que ver que a diferença eu tenho que tirar de 100. Então, a letra A é a letra A que satisfaz o nosso exercício. Tudo bem? Sabem ler e escrever no Brasil, maior do que os que sabem ler e escrever no Japão. Beleza? Sim ou não? Sim. Pintou a tela? Dá um print na tela. Vamos ao segundo, exercício 2. Exercício 2, agora é a relação. Vamos ler o enunciado aí, ó. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno de recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola no mundo. Especialistas calculam que dos 850 milhões de hectares do país, vou pegar esse dado, total de hectares do país. O total, 853 milhões de hectares no Brasil. No país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões de hectares se destinam à agropecuária. 200 milhões para pastagens e 80 milhões para agricultura. Então, cada um desses dados aí no enunciado, somadas as lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura, então vou lá no dado do enunciado, agricultura, 80 milhões de hectares. Certo? 80 milhões de hectares. Está lá na penúltima linha do enunciado. De acordo com os dados apresentados, o percentual que corresponde a essa área em relação à área total. Uma coisa em relação à outra. É agricultura em relação à área total. Toda vez que for em relação, uma coisa em relação à outra, é a divisão entre um valor e o outro. Quando eu calculo uma porcentagem de do e da, que foi o que a gente fez no exercício 1, aí a gente vai fazer a multiplicação. Tudo bem? Certinho? Agora, substitui os valores. Isso é igual a 80 dividido por 853. Fazendo essa divisão, isso dá 0,0937. Certo? Aí o que a gente tem? Aproximadamente, a gente aproxima aqui para 0,094. Duas casas decimais para frente, 9,4% aproximadamente da área total do país é destinada à agricultura. Ok? Tudo bem, gente? Entendido? Sim. Sim. Belezinha? Tá. Agora eu vou apagar, eu vou precisar apagar, tira o espacinho aqui de baixo é pequeno. Beleza.
Vou apagar, vou usar a luz inteira para fazer o exercício 3, que ele já é mais longo. Ok? Vamos pular o 3, vamos pegar o espaço de baixo aqui, vamos fazer o 4, depois a gente volta para o 3. Exercício 4, que é curtinho. Exercício 4 está lá. O Ministério da Saúde e os estados brasileiros investigaram 3.670 casos suspeitos de microcefalia no país. O boletim de 2 de fevereiro aponta que, deste total, 400 casos tiveram confirmação ou outras alterações no sistema central e outros 709 casos foram descartados. Anteriormente, o boletim de 23 de janeiro tinha 732 casos investigados, classificados como confirmados ou descartados. De acordo com os dados do texto, o boletim de 23 de janeiro para o boletim de 2 de fevereiro, o aumento dos números de casos classificados como confirmados ou descartados foi de aproximadamente quanto? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar nas duas datas. 23 de janeiro. Segundo anunciado, no dia 23 de janeiro, tinham 732 casos investigados, confirmados ou descartados, certo? Já no dia 2 de fevereiro, existem 404 casos confirmados, investigados e confirmados, de microcefalia ou outras alterações, e 709 casos descartados, mais 709 descartados. Então, aqui, ó, confirmado ou descartado. É a mesma coisa que está aqui, ó, confirmado ou descartado. Então, somando esses dois aqui, ó, 9, 4, 13, vai 1, 7, 4, 11 casos no dia 2 do 2. Então, aqui eram 732 e foi para 1.103. Duas maneiras de se fazer. A maneira prática, que seria pegar o total em relação ao que era, 732. O total com relação ao que era, fazendo essa divisão, dá aproximadamente 1,52. O que aconteceu aqui? Ó? Isso é a mesma coisa que 1 mais 0,52. Isso daqui é o que tem a mais do que 1. O 1 significa se esses dois valores fossem iguais. Como esse valor é maior, esse 52 é o que tem a mais. Mas 52 o quê? Número de duas casas decimais. 52% a mais. 52% a mais, 52% de aumento. Essa é uma maneira. A outra maneira é usando as equações de aumento e a equação de redução. O que é essa equação de aumento? Sempre, né, quando a gente fizer problemas com porcentagem, a gente vai ter uma equação assim, de que valor final é sempre o valor inicial que multiplica 1 mais ou menos I. 1 mais ou menos I. Se for aumento, mais. Se for redução, desconto. Não. Redução ou desconto é menos. No caso do problema, a gente observa que teve um aumento. Então, aqui, o valor final era 1.113. Isso é igual ao valor inicial, que é 732, que multiplica 1 mais I, aumento. Ok? Então, o que eu posso fazer? Posso distribuir e passar dividindo. Quando eu distribuo, passo dividir e passo para cá do outro lado, ou pegar esse resultado e passar dividindo. Eu vou pegar e passar dividindo primeiro. Ó. 1.113 dividido por 732 é igual a 1 mais I. Isso daria esse mesmo resultado, 1,52 é igual a 1 mais I. Toda vez que esse resultado for maior do que 1, acarretou o aumento. Toda vez que esse resultado for menor do que 1, acarretou a redução. E a taxa percentual, como que eu calculo? Eu vou passar esse 1 para o primeiro membro. Quando eu passo 1 para o primeiro membro, 1,52 menos 1 é igual ao índice percentual. Então, o índice percentual
1,52 menos 1 é 0,52. Transforma em porcentagem, 52% maior. 52% de aumento, letra A, do nosso exercício. Então, tanto faz fazer o cálculo direto, como esse, como usar a equação de aumento ou a equação de desconto. O resultado é sempre o mesmo. Beleza? Não tem dúvidas? Posso apagar? Pode. Muito bem. Agora vamos voltar para o 3. Exercício 3 agora. Ô Duda, esse 3 é tipo aquele que você me mandou, que tinha uma mistura de cobre com prata, e esse aqui é a mesma coisa. É uma mistura, várias pessoas, entre elas homens e mulheres. Igualzinho aquele exercício que você me mandou, certo? Aí esse eu consegui fazer, porque eu achei esse exercício, tipo, desse estilo mais difícil. E esse aqui? Você conseguiu fazer? Não, tipo, esse não, mas que nem outro que eu tinha te mandado, eu achei mais dificinho. É a mesma coisa, é igualzinho. Tá? Igualzinho esse aqui, daquele lado que esse aqui. É que aqui lá ele teve. Então vamos lá. Beleza. Em uma pesquisa com 500 pessoas. 500 pessoas. Vamos pegar os dados aqui primeiro. 500 pessoas. 50% dos homens entrevistados responderam sim a uma determinada pergunta, enquanto 60% das mulheres responderam sim. Então, pera lá. Dessas 500 pessoas, eu tenho homens e mulheres. Ok? Tem homens e mulheres. Quantos são os homens? Não sei. Vamos chamar de X. Quantas são as mulheres? Vou chamar de Y? Não, é uma incógnita a mais. Mulheres é o total menos o que eu tenho de homens. 500 menos X. Certo? Desses X aqui, segundo o enunciado, teve 50% que responderam sim. 50% e 50% que responderam não. Já nas mulheres teve 60% que respondeu sim. 60% sim e 50% e 40% não. Mas esse 50%, esse 40% não é lá no total, é das mulheres, é dos homens. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma representação assim, ó. 50% sim é 50% dos homens, 50% de X. A mesma coisa que responderam não, 50% dos homens. Das mulheres é 60%, 0,6, 60% 0,6 das mulheres, que é 500 menos X, e 40%, 0,4 de 500 menos X, das mulheres. Tudo bem? Aí, segundo o enunciado, houve, nessa pesquisa, 280 respostas sim. Homens, sim. Mais mulheres, sim, dá igual a 280. Certo? Dá 280. É isso que a gente tem que pensar. Homens que responderam sim, 0,5 do total. Mais mulheres que responderam sim. Homens sim, mulheres sim. 0,6
do total, de 500 menos X, do total de mulheres. E isso dá igual a 280, resposta sim. Tá bem? Então, fazendo uma continha, 0,5x mais, distribui. 0,6 vezes 5 vai dar 300, menos 0,6x é igual a 280. Passo 300 para lá. 0,5x menos 0,6x é igual a 280 menos 300. Menos 0,1 vezes x é igual a 20. Menos 20. Multiplico por menos 1 os dois lados da igualdade. Eu vou ter 0,1x igual a 20. X é igual a 20 dividido por 0,1, que então x é igual a 200. Muito bem. O que é x? X, lá em cima, é o número de homens. Ó, então, lá em cima, ó, número de homens, x. Ou seja, eu tenho 200 homens nesta pesquisa. 200 homens. E mulheres? 500 menos 200, mulheres, 300 pessoas. 300 mulheres. Ok? Vou puxar aqui do lado. Ó. Homens, 200, mulheres, 300. Pergunta do enunciado. Cadê? Número 2. Sabendo que na entrevista houve 280 sim, a essa pergunta, quantas mulheres a mais do que os homens? Ou seja, mulheres menos homens, 300 menos 200, 100 mulheres a mais do que os homens. Letra C, de corona, para o nosso exercício. Tudo bem? Certinho? Deu para entender? Qualquer dúvida, manda aí para mim. César, o que está escrito ali em cima que eu não estou conseguindo ver? De verde? Aqui em cima? É. Vou colocar de outra cor para você, então. O enunciado fala do total de homens, 50% responderam sim, 50% responderam sim, automaticamente 50% responderam não. Aí o que eu fiz? Eu equacionei 0,5 do total de homens que é de x e 0,5 do total de homens que era x. Ok? E a mesma coisa com as mulheres aqui. Nas mulheres, era 60% do total de mulheres e 40% do total de mulheres. Isso é 0,6 vezes 500 menos x. Ah, entendi. Eu não E a tinha mesma... conseguido ver o que você colocou. Uhum. Deu para entender agora? Sim. Muito obrigada. Beleza. Por nada. Guardando vocês. Pode? Pode pagar? Tirar o print da tela? Sim. Beleza, então vamos apagar. Vamos lá. Agora o exercício 5. 5. Considerando a redução do volume de vendas de seus produtos, uma empresa comercial adotou o seguinte procedimento. Reduziu em 12% no mês de junho o quadro de vendedores. Então, pera lá. Vamos começar. Ela
tinha X vendedores. Primeira informação. Em junho, reduz 12% os vendedores. Se ela reduziu em 12% a quantidade de vendedores, vamos observar a seguinte situação. Ela tinha X. Posso dizer que a quantidade de vendedores em junho era o X que tinha antes, multiplicado por 1 menos 0,12. Ele reduziu 12%, certo? Reduziu 12% da quantidade de vendedores que a gente tinha. Ou seja, a quantidade de vendedores em junho é X que multiplica 0,88. Essa é a quantidade de vendedores em junho. Beleza? Certinho? Entendido? Segunda informação. Informação 2. Após nova avaliação, tá saindo todo mundo aí, o que aconteceu? Tá acontecendo problema? Caiu a conexão? Acho que deve ter caído. Nossa, caiu muita gente. Vamos esperar um pouquinho aqui, ó. Aí, tá voltando. Vamos esperar um pouquinho mais o pessoal voltar aí. Tá caindo. Microfones, gente. Microfones fechados. Vinte e três, 24. Vamos lá, vamos continuar. Conforme vai andando, o pessoal vai voltando, tá? Então aqui, ó. Vendedores em junho era o valor que ele tinha no mês anterior e ele reduziu 12%, 1 menos a porcentagem que diminuiu. Fiquei então com 0,88 no valor da quantidade de vendedores que eu tinha no mês anterior. Aí tem a segunda informação. Após uma nova avaliação, reduziu novamente, vai diminuir de novo. Reduziu novamente no mês de novembro o seu quadro de vendedores, desta vez em 5% ao total que tinha em outubro. Então, quantos ele tinha em outubro? Aqui em junho. Continuando a ler o enunciado, após 2 procedimentos, a empresa ficou com tantos vendedores. De junho a outubro, o número de vendedores ficou estável, ou seja, de junho a outubro, ela ficou com isso daqui, ó. De junho a outubro. Isso daqui, agora ele fala que em novembro reduz cadê? 5%. Ela reduziu 5% nesse mês. Se ela reduziu 5% nesse mês, ela ficou bem em cima da luz ali. Bom, mas é dado no enunciado 5%. Ela reduz deste valor. Então, o que eu vou fazer? Vou dizer que o valor aos vendedores em novembro é igual aos vendedores de junho vezes 1 menos 0,05, que é a redução de 5%. Tudo bem? 5% a menos. Quantidade de vendedores em novembro é a quantidade de vendedores em junho, que é X vezes 0,88 vezes 0,95. A quantidade de vendedores em novembro, fazendo essa multiplicação aí, vamos pegar a calculadora aqui, ó.
ponto 95 vezes ponto 88, isso dá 0,836. Aí ele diz no enunciado que aqui em novembro tinha, após esses dois procedimentos, a empresa ficou com 1.881 em novembro, após os dois procedimentos. Ficando, isso era igual a x vezes 0,836. Esse x é aquele x lá no começo. Então vamos calcular esse x aqui. O que a gente vai fazer? X é igual a 1.881 dividido por 0,836. Então vamos dividir. 1.881 dividido por ponto 836, que vai dar igual a 2.250. Isso é a quantidade de vendedores lá no começo de tudo. Vamos ver o enunciado. Se de junho a outubro o número de vendedores ficou estável, então o número de vendedores em maio antes de junho. Então é isso aqui que ele quer. 2.250. Então a quantidade em maio. Beleza? Então, a alternativa que entra aí, 2.250 acima de 2.245, letra D, de diz do nosso exercício. Tudo bem, pessoal? Dá um alô para mim? Sim. Então tá bom. Oi? Alguma pergunta? Não? Vou pagar. Luiz ligou, falou que eu vou falar com a mulher. Isso. Mas Liga para ela. falou que eu vou ligar para o Luiz. Vamos lá, virando a folha, vamos para outra aula, que é a parte de juros, que é a mesma coisa que a gente tem aqui, só que acrescenta, isso eu não coloquei lá no slide. 3 palavrinhas da matemática financeira. Primeiro, lucro, venda e custo. Isso daí é teoria, César? Isso é só o que faltou daquilo lá, rapidinho. Tá? É só o que faltou daquilo lá. Nós temos que lucro, tudo que a gente tem, é sempre o valor que você vendeu. O que você vendeu é aquilo que você recebeu, menos o custo. O custo é aquilo que você pagou. Então aqui, ó, aqui é recebeu, venda, recebeu, custo, pagou e lucro, sobrou. Essas 3 ideias é o que a gente vai ter que trabalhar nessa parte da matemática financeira. Essas 3 ideias aqui para a gente poder fazer os cálculos. Tudo bem? Certo ou não? Deixa eu procurar a apostila aqui. Beleza? Então essa é a ideia principal que a gente tem. Sempre que lucro for maior do que zero, ele ganha. Teve um ganho. Sempre que lucro for menor do que zero, teve uma perda. Quando tem uma perda, isso chama-se prejuízo. Certo? Sempre que tiver perda, o lucro é negativo, o lucro é menor do que zero. Outra coisa, essa equação que a gente tinha acabado de falar aqui, ó, de que valor final era valor inicial que multiplica 1 mais I, nós mudamos, quando a gente está falando em financeira, a gente muda esse nome, esse valor final para M de montante, o valor inicial para C de capital, o valor inicial do mesmo jeito, que multiplica 1 mais I quando for apenas uma aplicação.
Quando forem várias aplicações, uma sucessiva da outra, o chamado juro sobre juro, essa mesma equação, montante capital que multiplica 1 mais I, porém, ela vai estar elevada a N, o chamado juro sobre juro. Ô César, Fala. o que é esse N? M. Esse M? Isso. M é chamado de montante. O que é isso? O N. N. Ah, aqui, Nzinho, Isso. N. Vamos deixar o N. Número de vezes, número de aplicações. Podendo ser T de tempo também. O M montante, só para a gente concluir, sempre é o valor do capital mais o valor do juro, tudo aquilo que foi acrescido, tudo aquilo que foi colocado a mais, ou, se fosse o contrário, descontado. Aí seria tudo menos aqui nas nossas equações. Tudo bem? Esse é um resuminho de tudo que a gente falou, que está lá no slide também. A única coisa que não tem no slide é isso aqui. Isso aqui não tem no slide, isso aqui tem. Ô, Sérgio, Fala. juros composto é diferente de juro sobre juro? Não. Ou é a mesma coisa? Juro composto é a mesma coisa que juro sobre juro. Mesma coisa. Tá bom, obrigada. Ah, igualzinho. Juro composto e juro sobre juro é a mesma coisa. Tá? Vou escrever aqui, ó. Beleza? Certinho? Posso pagar? Pra gente fazer exercício? Pode. Pode. Primeiro exercício da apostila aí. Primeiro deles. Uma chácara foi vendida por R$2.550.000, com prejuízo de 15%. Opa, prejuízo de 15%, ele perdeu. Então, ó, exercício 1 é 15, né? Deixa eu ver aqui. Se o prejuízo de 15% significa que o lucro é de menos 0,15. Lucro perdeu 0,15. Tudo bem? Certinho? Só que é 0,15 com relação a quem? Ó, ele perdeu com relação àquilo que ele pagou. Então, é lucro com relação ao que ela custou. Certo? Lucro com relação ao que ela custou. Ele vendeu a menos. Ok? A chácara foi vendida por R$2.550.000. R$2.550.000. Com prejuízo de 15% em relação ao seu preço de compra. Então, olha lá. Lucro com relação à compra. Portanto, o preço de compra da chácara em reais foi quanto? Então, eu sempre vou usar esta equação, de que lucro é venda menos custo. Ok? De tudo isso, o único valor que eu tenho é esse aqui, ó, da venda. R$2.550.000. Menos o que ele pagou, que é o que eu quero, e o lucro. Vou lá em cima. Lá em cima, se eu multiplicar isso aqui em cruz, ó, eu vou dizer que o lucro é menos 0,15 do valor que ele comprou. Então, vou pegar isso daqui e vou jogar nesta equação para que trabalhe com uma variável só. Menos 0,15 do custo é o lucro. É igual a 2.550 menos o custo. Agora, vou resolver. Equaçãozinha linear. Faça isso para o primeiro membro. Eu vou ter C menos 0,15C é igual a 2.550.000. Ok? Aqui eu tenho um C. Menos 0,15, vou ficar com 0,85 do custo. Olha lá, ó. 85, 15% a menos. 15% a menos, 0,85 do custo. É igual a 2.550.000. O custo, 2.550.000
dividido por 0,85. Minha caneta azul está acabando aqui. Custo, divido um pelo outro. Vamos dividir aqui. 2.550.000 dividido por 0,85. 3 milhões. 3 milhões a chácara custou. Vou deixar a janela aqui que está chovendo. Aí, melhorou. 3 milhões foi o que a chácara custou. Então nós temos esse valor da chácara para o nosso problema. Tudo bem? Letra C de Corona de novo. Exercício. Pode falar. E por que não seria a letra B? Letra B? Deixa eu ver. Porque aí, por exemplo, ia achar os 15% e ia somar. Não. Você achou 15% de 2.550.000? É isso Oi? que você achou? O que você fez para chegar na letra B? Eu fiz o 15%, que dava 382.500. Aí eu somei. Mas 15% de quanto que você fez? De 2.550. Esses 2 milhões. Esse 2.550.000 já está com 15% a menos. Quando você calcula 15% disso, você está diminuindo ainda mais. Porque o que você fez? Você calculou e esse valor que você calculou, você somou aos 2.550.000. Aí você chegou a esses 2.932.500. Aí está errado. Não pode. Você tem que calcular com relação ao valor que ele custava. Eu não sei quanto ela custou. Quando você calculou 15% disso, você está dizendo que ela custou isso. Isso. Não foi esse valor que ele chegou. Tá bem? Sim. Tá? Então tá bom. Vou tentar fazer uma coisa aqui. Melhorou? Variou um pouco? Aí, agora sim. Beleza? Posso apagar? Printar a tela já? Então tá bom. Apagando, número 2. Número 2. Deixa eu trocar minha carguinha de cor azul aqui, que minha caneta azul acabou. Número 2. Um comerciante, para aumentar as vendas do seu estabelecimento, fez a promoção para determinado produto. Compre 4 unidades e leve 5. Esta promoção representa um desconto na venda de quantos por cento? De X%. É isso que ele quer que a gente calcule. Na venda de 5 unidades. Qual o valor de X? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é atribuir essas informações que o enunciado passou para a gente poder fazer a conta. Duas coisas. Tem uma conta simples e uma conta com um pouquinho mais de teoria. Conta simples. Pago com relação ao total. Estou pagando 4 dos 5 que eu tenho. 4 dividido por 5 é igual a 0,8. O nível de comparação para nós é 1. Se eu tenho 0,8, eu vou dizer que eu faço 1 menos 0,8, eu tenho um desconto de 0,2, que é 20%. Essa é a conta simples, o cálculo mais simples possível que a gente tem que fazer. Então, 0,2, que é 20%. Essa é a nossa resposta alternativa C de Corona de novo. Certo? Essa é a resposta. Agora, um cálculo com teoria. O cálculo com a nossa teoria é o seguinte. Vou pensar, valor final é igual ao valor inicial que multiplica um desconto menos I. Ok?
Desconto menos I. Estou pagando por 4 produtos. Valor final, 4 produtos. Só que eu estou levando 5 produtos, o valor inicial. Disso eu multiplico 1 menos I. Passo 5P para o primeiro mês. 4P menos 5P é igual a 1 menos I. Não é menos não, perdão, dividido. Está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 4P em relação a 5P. Cancela o P com P, dá o 0,8 do mesmo jeito, igual a 1 menos I. Passa o I para o primeiro membro, leva o 8 para o segundo membro. Eu vou ter que I igual a 1 menos 0,8. I é 0,2. I é 20%. Olha o tanto de conta que eu tive que fazer se lá saía uma linha. Beleza? Então tem 2 modos para fazer. 2 maneiras. Beleza? Dúvida? Manda aí. Printa a tela. Beleza. Como ninguém se manifesta, tudo certo, vamos para frente. Nossa, 9 minutos só. Número 3. Exercício 3. Um carro, 0 km, é comprado por 32 mil. Valor inicial do carro, 32 mil. 32 mil reais. Ao final de cada ano, diminui 10% em função de depreciação. Ele diminui 10% ao ano. Certo? Então, se é 10% ao ano, tem aquela ideia de fator multiplicativo. 1 menos 0,1, que seria 0,9 ao ano. O valor dele, redução de 0,9 ao ano. Não vou deixar isso aqui, não. Eu vou colocar isso na equação direto. Ele tem o 10% ao ano. Beleza? O I é 0,1. Continuando a ler o enunciado, o valor mais aproximado do carro, do automóvel, após 6 anos, o valor final é o valor inicial que multiplica 1 menos I, porque é depreciação, diminui, por isso é negativo, elevado à quantidade de anos. Isso é por ano. Ele diminuiu 10% esse ano, e no ano seguinte diminuiu 10% desse que já tinha diminuído, e 10%, 10%, 10%. Por isso que é elevado aí. Ok? Com relação aos valores que a gente já tinha. Valor final, é o que eu quero. Valor inicial, 32 mil. Vezes 1 menos 0,1 elevado a 6. Valor final, 32 mil. Vezes 0,9 elevado a sexta. 32 mil vezes, fazer a continha aqui, 0,9 elevado a sexta. 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9 vezes igual 0,531,441. Vezes 32 mil igual 17.006,11 centavos. O valor que está mais próximo dele aí, letra D de jeans do exercício. Tudo bem? Certinho? Printa, vamos fazer o último aqui. Tira a foto aí da tela. Perfeito. Vou apagar. Último exercício. Unicamp, uma compra no valor de 1.000 será paga com uma entrada de 600 e uma mensalidade de 420. Ó, a dívida, número 4. A sua dívida é 1.000. Você vai pagar uma entrada
de 600 à vista e 420 um mês depois. Você já está pagando aqui os juros. Segundo o enunciado, você tem um acréscimo de juros. Ó. A taxa de juros aplicada só na mensalidade. Os 600 à vista não tem taxa de juros. Certo? Então, aqui, ó, tem juros. Somente na mensalidade tem juros. Ok? Somente na mensalidade tem juros. Então, o que eu vou fazer? O valor final da parcela, é igual ao valor inicial da parcela. Se não tivesse juros, quanto seria o valor inicial da parcela? Qual seria o valor da sua dívida? Dívida sem... Vou falar. Qual que é o valor da dívida sem os juros? Me ajuda. 1.000. Não. 400. 400. Você comprou 1.000, pagou 600. Sua dívida ficou 400. Certo? 1.000 era o valor inicial, mas só que você já pagou 600. Então, sobrou uma dívida sua de R$400. Então, esse aqui, ó, é o valor inicial da nossa dívida. O valor inicial do que eu estou devendo. Então, vem aqui o valor inicial que multiplica 1 mais o índice percentual, a quantidade que foi calculada em cima. Então, vou ter aqui, ó, 420 é igual a 400 que multiplica 1 mais I. Passa esse 400 dividindo, vai dar 420 dividido por 400 é igual a 1 mais I. 420 por 400, deixa eu fazer aqui, 1,05. Isso é igual a 1 mais I. Passo 1 para o primeiro membro, 1,05 menos 1 é igual ao I. Então, I é igual a 0,05. Está trazendo para a porcentagem 5% de juros netos. Valéria já está aí? Tudo bom, Valéria? Tudo bem, eu aguardo, César, sem problema. Pode terminar tranquilo. Tá bom, estou acabando aqui, só falta esse exercício aqui. É jóia? Então, 5% de juros era o valor que a gente... É a porcentagem que ele está cobrando em cima desse valor inicial. Ok? Letra B do nosso exercício, para a gente encerrar a nossa aula. Então, aqui encerramos a nossa apostila. Tá? A frente... Oh, tem mais um aqui atrás, eu não tinha visto. Bom, nós estamos em cima da aula, da hora da aula da Valéria. Eu faço a resolução desse último e mando para vocês no grupo, o último exercício, para a gente encerrar todos os exercícios da frente 1 e frente 2. Sexta-feira, a gente acaba a frente C. Pode terminar, César. Não, eu César. tenho aula com segunda agora, Valéria. Quem me chamou pode falar. Ó, é a Duda. Eu só queria perguntar se precisa guardar essas fórmulas dos juros simples e composto ou